Então bem galera, estamos aqui de volta no canal CVC TV para mais um vídeo, né? Nessa semana nós estamos no bloco 27. Teve a outra atividade de matemática, que foi a apostila, já fizemos lá usando o aplicativo Google Meet. Agora aqui do livro, como requer um pouco mais de explicação, mostrar a imagem, estou fazendo aqui pelo canal CVC TV. Então seja bem-vindo mais uma vez, tá? Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, já conhece, ativa as notificações, já recebe a notificação aí do vídeo, assiste em primeira mão, beleza? Mas não é necessário se inscrever para poder assistir o vídeo, né? A videoaula é para você, aluno aqui do 9º ano da Escola Cívico Vicente da Costa. Então não há essa exigência. Se inscrever e ativar as notificações é apenas para isso, para receber, porque na hora que eu envio, se você tiver inscrito e ativada as notificações, ela já chega aí para você, beleza? Então vamos à explicação da atividade do livro aqui no bloco 27. Antes de nós iniciarmos efetivamente a explicação da atividade, de mostrar questão por questão, tá? Vamos pegar uma coisa aqui. O assunto é ângulos opostos pelo vértice, tá? O que vem a ser esse ângulos oposto pelo vértice? Bem, aqui atrás de mim, aqui duas retas, R e S. Essas retas, elas são paralelas, tá? No livro vocês vão encontrar a simbologia assim, ó. Isso aqui quer dizer, quando vocês verem isso aqui no livro, na atividade, em qualquer canto do livro, indica que a reta R é paralela à reta S. E o que quer dizer paralelo? Quer dizer o seguinte, quer dizer que essas retas estão mantendo a mesma distância uma da outra. Pode ser deitadinha, pode ser assim, pode ser em pé. O que importa é que daqui para cá seja a mesma distância que daqui, que de baixo, para esse aqui, certo? A essas pontas, para serem paralelas, tem que estar a mesma distância, beleza? Independente da posição, se estão em pé, tá? Se estão em pezinha, ou se estão deitada, ou se estão assim, certo? O que importa é que elas estejam mantendo a mesma distância aqui nas pontas, ok? Muito bem. Então, essas duas retas são paralelas e aqui é o que a gente chama transversal. Essa reta T transversal. Vértice. Nós já sabemos que numa figura geométrica, vértice são os cantinhos, né? Aqui um quadrado, um quadrado. Quem são os vértices? São esses cantinhos, né? Esses cantinhos é que a gente chama vértice. No ângulo, quem é o vértice? Veja que aqui a interseção da reta T com a reta S, ok? Então o vértice é esse aqui, ó. O vértice é exatamente aqui no encontro das retas R com a reta T e da reta S com a reta T. Esses aqui são os vértices. Aí veja o que é ângulo opostos pelo vértice. Esses dois ângulos é o que a gente chama opostos pelo vértice. Por que oposto pelo vértice? Porque isso aqui é vértice, um ângulo está para lá, o outro está para cá. É como se duas pessoas ficassem de costa uma para a outra, tá? Tá aqui minhas costas, alguém encostasse as costas dele aqui nas minhas. Eu ficaria olhando para lá, a outra pessoa olhando para lá. Nós estaríamos opostos um ao outro, certo? Ou então, eu olhando para você, você olhando para mim, nós estamos opostos. Então, esses dois ângulos é o que a gente chama oposto pelo vértice.
Mas não só esses dois. Não só esse com esse. Consequentemente, esse ângulo é oposto pelo vértice a esse. Esses dois vermelhos também são opostos pelo vértice. Tanto aqui em cima, aqui embaixo, quanto lá em cima, vai acontecer a mesma coisa. Esse ângulo é oposto pelo vértice com esse. Mesmo jeitinho, de baixo é lá em cima. Até porque se eu quiser, eu tiro a metade, fica a mesma coisa, né? Então o importante é você entender quando é que o ângulo é oposto pelo vértice, tá? E esse é oposto pelo vértice a esse. Se nós olharmos bem, nós vamos perceber uma coisa. Ah, professor, esse cidadão aqui, esse ângulo, é igual a esse. Não é verdade? Já perceberam que esse ângulozinho azul aqui que eu marquei, esse ângulo aqui, é exatamente igual a esse? Pode olhar para a figura que você vai perceber que esse ângulo é igual a esse. Tá? Pode olhar aqui no cantinho, ó. A mesma abertura, tá? Ah, professor, tá não. Essa linha azul tá mais longe do que essa. Não importa a linha azul, o que você importa é olhar bem pro cantinho, ó. Para esse canto onde tá meu dedo e para esse canto onde tá meu dedo. Pode olhar que ele é a mesma coisa. Ora, tá aqui. Se eu abrir aqui, gente, essa abertura de cima não é igual à abertura de baixo, não. Ó, essa aberturazinha aqui de cima não é igual a essa abertura aqui de baixo, não. Independente, se eu fechar mais, em cima vai continuar fechado do mesmo tanto que é fechado aqui embaixo. Então, eles são iguais, beleza? Tanto esse é igual a esse, quanto esse é igual a esse. Da mesma forma, esse ângulo oposto a esse, eles são iguais, eles têm a mesma medida. Da mesma maneira que esse ângulo é igualzinho a esse. Se aqui, por exemplo, medir 105 graus, esse aqui também medirá 105 graus. Os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Além do ângulo oposto pelo vértice, que eu já mostrei aqui, só apagar aqui para... Nós temos os ângulos correspondentes. E o que vem a ser ângulos correspondentes? O que vem a ser ângulos correspondentes, gente? Olha para essa figura, olha para esse ângulo, aliás, aqui embaixo, e olha para lá, para a parte de cima. Olha, eles também não são iguais, não? Não são iguais? Além dos ângulos opostos pelo vértice serem iguais, os ângulos correspondentes... Correspondente é quando você olha para um e vê que é a cara do outro. Se tu olhar para esse e olhar para esse, tu vai ver que são iguais. Até porque, se eu pegasse aqui, isso aqui fosse ripas, aqui tá com pincel, mas eu poderia fazer isso aqui com madeira, com ripa, e eu serrasse bem aqui, vocês acham que não teria como eu colar bem em cima? Não. Essa reta R iria ficar em cima dessa reta R. Consequentemente, esse pedaço dessa reta aqui não iria ficar justamente em cima da reta T, não? Claro que ia. Então, se ia, esse ângulo iria ficar exatamente igualzinho com essa. Não é? Pronto. A partir daí nós vamos seguir a nossa explicação da atividade, beleza? Entendemos isso. Então já se sabe, se ângulos forem opostos pelo vértice, significa que eles são iguais, tá certo? Tem a mesma medida, portanto a gente pode dizer que são iguais, embora na matemática use-se o correspondente, beleza? Vamos para a atividade. Na questão 1, vamos aqui.
Questão 1. Dois ângulos correspondentes determinado por duas retas paralelas interceptada por uma transversal medem 2x mais 40 graus e menos 3x mais 90 graus. Determine na letra A o valor de x e na letra B determine a medida de cada um dos ângulos dados. Vamos lá, 2x mais 40 graus e menos 3x mais 90 graus. Esses são os dois ângulos, o que? Correspondentes. E correspondentes é o que mesmo? Preciso desenhar de novo para você poder entender. Lá, pronto, ele diz é por duas retas paralelas e cortada por uma transversal. Não é isso que está dizendo lá no problema? Quer que leia de novo? Mas vocês têm aí, não é? Só para... Tá aqui, dois ângulos correspondentes determinado por duas retas paralelas interceptada por uma transversal. Tranquilo? Então tá aqui, duas retas paralelas, essa tá paralela a essa, cortada por essa transversal. O que são ângulos correspondentes, que eu mostrei agora, tipo esse aqui, tipo esse ângulo com esse, não é? Eles são correspondentes, são iguais, não são? Aí ele diz que um desses ângulos, vou botar aqui para facilitar a sua visualização. Um é 2x mais 40 graus e o outro é menos 3x mais 90 graus. Pronto. Gente, em eles sendo iguais, a gente vai resolver uma equação do primeiro grau, bem facinho. Como nós já estamos no nono ano já em equação do primeiro grau, do segundo grau, do primeiro grau, não é para ter nenhuma dificuldade, né? Então, para responder a isso aqui, por eles serem iguais, que eu já expliquei no início do vídeo, por eles serem iguais, a gente monta uma equação do primeiro grau. A gente bota o sinal de igual, porque eu não disse que esse é igual a esse? Então é só botar o sinal de igual entre um e outro e resolver a equação do primeiro grau. Pronto. Aliás, já vou logo dizendo a vocês, quase todas as 6 questões dessa atividade, o que vocês irão fazer é resolver a equação do primeiro grau. Vou apenas mostrar essa, viu? Como relembrar vocês, como resolver uma equação do primeiro grau. Pode ter algum aí que fala, professor, não me lembro mais não. Então, nessa primeira eu vou fazer. As questões seguintes eu vou só mostrar a vocês, mas não vou mais mostrar como se resolve a equação do primeiro grau. Senão o vídeo vai ficar longo, né? E sem necessidade, porque se eu te ensino a resolver essa equação do primeiro grau, todas as outras serão do mesmo jeito. Só vai mudar números e as letras, né? Os números. Então, desculpe aí. Como é que eu resolvo uma equação do primeiro grau? Uma coisa, não sei se vocês lembram, existe uma ordem, tá? Tá aqui o sinal de igualdade. Do lado esquerdo, do teu lado esquerdo, devem ficar as incógnitas, as letras. Do lado direito do sinal de igual, devem ficar os números. Lembra disso? Então, desse lado aqui ficam as letras, as incógnitas. Eu vou botar letra para você não ter perigo de se enrolar com a palavra incógnita. Incógnitas são as letras. Quem? O X. Do lado esquerdo, tô dançando aqui na maionese, aqui com direita e esquerda. Desse lado devem ficar as letras, né, do lado esquerdo.
lado esquerdo. Do lado direito devem ficar os números. Os números. Pronto. Essa é a ordem. Agora vamos ver o seguinte. Vamos olhar para a equação e ver quem está no canto errado. Desse lado não é para ficar só números. Se é para ficar só número, o que esse cidadão está fazendo aqui? Ele é uma letra. 3x menos 3x. Ele é letra, é incógnita. Ele não é para estar desse lado, porque desse lado é para estar só número. Então, já vou marcar ele aqui. Desse lado de cá deve ficar quem? Somente as letras. E o que esse 40 está fazendo aqui? Ele não é letra, ele é número. Onde é que é o canto desse 40? Esse 40 é para estar do lado direito. Então eu vou logo marcar esse cidadão aqui. Esses dois cidadãos aqui estão errados. Estão em canto errado. Esse 3x é número, é letra, é para ele estar do lado esquerdo. Esse 40 é número, é para estar perto do 90, junto com o 90. Não é verdade? Então a primeira coisa que nós temos que fazer é organizar cada qual no seu quadrado. Quem está certo? O 2x está certo, o 90 está certo. Então aqueles que estão certos, a gente vai só repetir. Certo? Vamos só repetir. 2x está certo. O 90 está certo. Vou repetir eles dois. Tudo que eu fiz foi apenas repetir os dois cidadãos que estão certos. Tá certo? 2x está certo? Tá. Repetir. O 90 está certo? Tá. Repetir. Agora, vou mudar os que estão errados. Esse 3x está errado. Ele está lá do lado direito. É para ele estar do lado esquerdo, aqui junto com o 2x. Só uma observação. Quando um tiver errado e tiver que mudar de um canto para o outro, esse não está aqui do lado direito, ele não tem que vir aqui para perto do 2x. Aí, se ele está menos 3x, ele tem que vir para cá mais 3x. Beleza? Eu troco o sinal. Ó, o 40 está errado, não tá? Ele tem que ficar lá perto do 90, né? Do lado direito, ele está mais 40. Como é que ele vai passar para cá? Menos 40. Você só troca o sinal de mais por menos ou menos por mais, certo? Então ele vem para cá menos 40. Bem, tá tudo bonitinho. Agora nós vamos juntar. Ó, eu tenho 2x aqui e tenho mais 3x aqui. Por que eu não junto os x? 2 que eu tenho aqui mais 3 que eu tenho aqui dá 5x, né não? Junta tudo. Junto porque aqui é um sinal de mais, né? 2x mais 3x. Então, dá 5x. Bota o sinal de igual. Agora, 90 menos 40 dá quanto? 90 menos 40? 50. Professor, 50. Pronto. 5x dá 50. Como é que eu faço para encontrar o valor desse x? Como é que eu faço para encontrar o valor desse x? Ah, professor, é só o senhor dividir os dois membros da equação, tudo por 5, pelo número que está aqui na frente do x. Como aqui na frente do x temos 5, é só dividir ambos os membros por 5. Se aqui tivesse um 7, fosse 7x, dividiria os dois por 7. Lembram? Pronto. Agora é só dividir. 5x dividido para 5 dá quanto? Dá x, professor. Dá um x para cada. Se eu tiver 5x dividir para 5 pessoas, vai dar um x para cada pessoa. 50 dividido para 5. Ah, professor, dá 10. Pronto, gente. Portanto, o valor do x é 10. A A já está respondida. Já sabe que o valor do x é 10. Não é isso que ele quer saber na letra A? Calcule, determine o valor de x. Então, pronto. A eu já fiz para você, né? Mostrando como se resolve. Agora na letra B, o que ele quer na letra B? Determine a medida de cada um dos ângulos. Agora você vai calcular
E eu vou deixar com vocês, para vocês agora calcularem o valor do ângulo. Certo? Como é que eu vou calcular o valor desses ângulos? Eu não já sei quanto é o x? Você agora vai trocar o x por 10. O x não vale 10? Então você vai vir aqui agora e vai trocar o x por 10. Pronto. O outro não são igual? Eles não são iguais, por isso o sinal de igual. O que só precisa fazer um. Porque se aqui der 80, quanto é que vai dar aqui? 80. Pronto, então você só trocar o valor do x por 10. Agora resolve. 2 vezes 10. 2 vezes 10 mais 40. E aí terá encontrado o valor desse ângulo. Beleza? 2 vezes 10, tanto. Mais 40, tanto. Beleza? Pronto. Vamos para a questão 2. Então a B fica aí para vocês terminarem. Repetindo, só multiplicar 2 vezes 10 mais 40. Desculpe aí a Mel, que não sei o que ela viu, começou a latir aqui, a minha Mel. Então, questão 2. Dois ângulos opostos pelo vértice medem 3x menos 75 graus e x mais 15 graus. Determine o valor de x. Pronto. Como são opostos pelo vértice, o que nós já sabemos? Quando um ângulo é oposto pelo vértice a outro, vou só botar aqui, um é 3x menos 75, o outro é x mais 15. Dois ângulos opostos pelo vértice, não é isso? Então, o que são ângulos opostos pelo vértice, que a gente já viu, eu mostrei no início do vídeo, que eles são iguais. Lembra? Esse e esse são opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, você vai pegar esses dois ângulos e botar o sinal de igual entre eles, já que eles são iguais. E o que eu fiz? Quando eu coloquei o sinal de igual? Uma equação do primeiro grau. E aí eu já disse lá no início que eu não ia mais explicar como fazer. Porque se eu for explicar, eu acabo fazendo. Vale meu Deus, como é que é? Volta o vídeo naquele trechinho que eu estava mostrando a resolver a equação do primeiro grau na primeira questão. Que aí eu tenho certeza que você... Lá tem até eu mostrando qual é a posição dos números, qual é a posição das letras, lembra? Só vou dar a dica. Então já sabe que é uma equação... É só resolver a equação que você vai encontrar, evidentemente, o valor do x. Beleza? Vamos para a questão 3. Questão 3. Em cada caso, determine o valor de x e y, sabendo que as retas R e S são paralelas. Lá vem tudo resolver a equação do primeiro grau, gente. Tá vendo? Vou fazer aqui, dar uma pausa aqui no vídeo para mim desenhar aqui a letra A, só para me mostrar a vocês, para não ter nenhuma dúvida, não é isso? Ok, galera, então tá aqui, ó. Tá aqui o desenho da letra A da questão 3, tá? Ele quer que vocês, em cada caso, calculem o valor desse x. E aí, o que é que ele tá mostrando aqui? Que esses ângulos são correspondentes. E nós já vimos lá no início da explicação, lá no início do vídeo, que eles são iguais, né? É isso que a gente pode chamar. Em matemática, eles querem que seja correspondente. Usamos igual, para não confundir. Eles são iguais, eles têm a mesma medida. Esse ângulo e esse ângulo. Se eles são iguais, você vai fazer justamente eles iguais. Você vai chegar aqui
vai escrever 2x menos 75 é igual ao outro ângulo, 3/4 de x. E vai resolver a equação do primeiro grau. Pronto, nada mais do que isso. Só que agora, gente, eu vou mostrar a fazer essa daqui, porque é uma fração, tá? E eu tenho certeza, quase certeza, que vocês terão dificuldade em resolver com fração, beleza? Então eu vou encaminhar bem essa daqui, as outras não, porque essa é uma fração. Vamos lá. Vou trazer mais aqui para cima. 2x menos 75 graus é igual a 3/4 de x. Primeiro, nós temos que saber o quê? Quem está errado aí? Pela posição, números do lado direito, letras do lado esquerdo, não é isso? Se é assim, esse cidadão está errado e esse cidadão está errado. Por quê, professor? Que está errado? 75 não é número, é para estar do lado direito. Do lado direito de quem? Gente, professor, do lado de quem? Do lado direito de quem? Do sinal de igual, gente. Não é para saber se está direito ou à esquerda, um ponto de referência. Direita de quem? À esquerda de quem? Do sinal de igual. Então, 75 é para estar do lado direito. Esse 3/4 não é letra? 3/4 de x, não é incógnita? Não é a letra? É para estar onde? Do lado esquerdo, perto desse 2x. Então a primeira coisa é consertar, não é isso? Os que estão errados. Esse 2x está certo, não está? Então a gente só faz repetir. Então, repetir ele. Os outros estão errados. Esse 3/4 de x, como é que ele vem para cá? Lembrando que quando não tiver nada na frente, é porque existe um sinal de mais, não é? Então, nesse 3/4, na frente dele tem um sinal de mais. Como é que ele vem para cá? Menos 3/4 de x. Aí, esse 75 tem que passar para o lado de lá. Ele não está menos 75, então ele passa para lá como? Mais 75. E quando for mais, a gente já aprendeu que nem precisa. Beleza? Ok. Por causa desse denominador 4, nós vamos ter que fazer o seguinte, ok? Nós vamos botar número 4 em cada um deles. Por que, professor, que eu tenho que botar 4? Porque é o menor múltiplo comum entre 4. O que tem aqui embaixo? Tem 1, não tem? Quando não tiver nada é porque tem 1. Então, quais são os denominadores? 1, 4 e 1. O menor múltiplo comum entre 4 e 1 é o próprio 4. Então, 4, 4, 4. Por quê? Esse refere-se ao 2x. Esse refere-se ao 3x. Esse refere-se ao 75. Então, como o denominador 4, você vai pegar e vai dividir esse denominador por esse. E o resultado multiplicar pelo numerador, pelo número de cima, beleza? Não sei se o sol já está atrapalhando aqui. 4. Eu vou tirar aqui o sol do canto. Como se eu pudesse tirar o sol do canto, né, gente? Vou dar uma pausa aqui para mim fechar ali a janela, que esse sol tá... Então pronto, galera. Fechei aqui, diminuiu aqui o sol, pelo menos aqui no quadro, né? Ok, então vamos lá. Pega, divide esse aqui, esse denominador, por esse denominador. 4 dividido para 1 dá próprio 4. Esse 4 eu multiplico por 2x. 4 vezes 2x, 8x. Agora esse com esse, ó. Esse 4 dividido para 4 dá 1, não é? 4 dividido para 4. 1 vezes 3x, 3x. Agora, 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 75. 75, 4 vezes 300. Pronto. Como todos são 4, você pode desprezar. Aqui, esse denominador não é 4, esse não é 4, esse não é 4. Pode desprezar. Vai ficar simplesmente 8x
menos 3x, que é igual a 300. Pronto. O que eu fiz aqui, professor? Simplesmente eu tirei o 4, ó. 8x dividido para 4, botei só 8x. 3x dividido para 4, botei só 3x. 300 dividido para 4, botei só 300. Eliminei esses. Por que eu eliminei? Justamente porque são iguais, ó. Se um deles fosse diferente, não daria, eu não poderia eliminar. Pronto, 8x menos 3x igual a 300. Resolve normalmente. 8x menos 3x fica o quê? 5x, não é isso? O 300 não precisa fazer nada, né? Aqui é porque eram dois, ó. Eu juntei um só. Como o 300 só tem 300 mesmo, vou repetir. Se ele tivesse outro número aqui, mais tanto ou menos tanto, eu juntaria os dois. E agora o que é que eu faço para encontrar o valor do x? Ah, professor, basta dividir os dois lados da equação por 5. Pronto. Terminem aí. Não terminei, né? Você sabe. 5x dividido para 5 dá o quê? Dá 1x. 300 dividido para 5 dá o quê? Faça aí para você ver quanto é que vai dar. 300 dividido para 5. Tá bom? Pronto. Eu só expliquei essa daí por causa dessa fração. Vamos para a letra B. A letra B. O que é que eu posso dizer com relação a esse y? Pronto. Ele quer que encontre o valor do y. Agora, aqui na letra B, eu tenho que encontrar o valor do x e o valor do y. Eu vou fazer o desenho, gente. Vou fazer. Muito bem, galera. Então tá aqui a letra B. E vocês, qual é a missão de vocês? Encontrarem o valor do x e o valor do y. Na letra A era só o valor do x. Aqui na letra B, eu tenho que encontrar o valor do x e o valor do y. Pense numa coisa simples. O que foi que nós aprendemos sobre esses ângulos opostos pelos vértices? Que eles são iguais. Portanto, o y todo mundo já sabe, né? Nós aprendemos que esse ângulo que é oposto ao vértice, eles dois são iguais. Se eles são iguais, já sei qual é o valor do y, né? Não é preciso nem fazer conta. O valor do y é justamente esse aqui. Falta agora descobrir o valor do x, não é verdade? E se nós olharmos, gente, lembra? Ângulos correspondentes. Esse ângulo é correspondente a esse, não é? Correspondente é o mesmo que dizer igual, né? Esse ângulo é igual a esse também, não é? É, professor. Muito bem. Quanto é o valor do y? Isso. Então, para encontrar o valor do y, você vai dividir do x, você vai dividir o valor do y por 7. Pronto. É só dividir o valor do ângulo y por 7, que aí você vai encontrar o valor do x. Tranquilo? Se aqui o valor do y for 500, você vai pegar 500 e dividir para 7. Tranquilo? Claro que não é 500, mas está aqui o valor do y escrito aí na frente de vocês. Vamos para a questão 4. O que é que temos aí? Não vou nem mais desenhar. Determine a medida x. Esses dois ângulos são o quê? Opostos pelo vértice. Então, esses dois ângulos são iguais. Você vai só escrevê-los colocando um sinal de igual entre eles. Não é isso? 4x menos 5. Aí bota um sinal de igual. Aí escreve 3x sobre 2 mais 37 graus. Pronto. Então, na questão 4, vai simplesmente ficar assim. Só botar, escreve um ângulo, bota o sinal de igual, escreve outro. Equação do primeiro grau e resolve a equação do primeiro grau. Tá vendo? Uma fração. Por que eu expliquei a letra A lá, da questão 4?
Então você já tem aquela... E professor, não sei não. Volta o vídeo naquele trechinho onde eu explico a letra A da questão 4. Pronto. Então é só resolver a equação do primeiro grau. Quem é do lado direito, quem é do lado esquerdo, do jeitinho que eu expliquei. Vamos para a questão 6. Não, questão 5, né? Questão 5 agora. É de marcar 5 e a 6, né? Na figura seguinte, as retas R e S são paralelas. Qual é em grau a medida do ângulo Y? Essa daqui eu vou desenhar aqui. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou... Muito bem, galera. Tá aqui, eu fiz o desenho da questão 5, tá? Ah, mas esse solzinho aqui também, nesse período do tempo, é complicado. Olha o sol aqui, que ele muda de posição. Então tá aqui. Para nós descobrirmos o valor desse Y, ele quer que descubra o valor desse Y. Tá certo? Desse ângulo Y aqui. É isso que pergunta na questão 5. Para nós descobrirmos o valor desse ângulo Y, gente, nós vamos ter que descobrir esses ângulos que nem aparecem aqui, ó. Primeiro, quanto mede esse, quanto mede esse. E como é que a gente vai descobrir? Gente, vocês já aprenderam que um ângulo de meia volta mede quanto? Ah, professor, um ângulo de meia volta mede 180 graus, não é isso? É. E olha se isso aqui não está dando meia volta. Não está dando meia volta. Essa parte azul, esse ângulo azul, com esse ângulo vermelho, os dois não dá meia volta. Então, os dois medem 180. Não medem? Medem. O azul não é 120? Esse ângulozinho que está marcado aqui de azul não é 120? Então, o ângulo vermelho é o que falta para completar 180. Então, para você descobrir esse aqui, é só pegar 180 e tira 120. O que ficar é esse ângulozinho aqui. Ok? Beleza? Tranquilo. Agora nós temos que descobrir quanto mede esse ângulo aqui. Esse ângulo representado pelo 2x. Vou botar logo aqui. 60, não é? Esse aqui é 60 graus. 120 mais 60, 180. Porque está dando meia volta. Esses dois aqui, isso aqui também é um ângulo de meia volta, não é? Portanto, se eu juntar os dois, 2x com o 4x, esses dois ângulos também vai dar 180, não vai? Vai, professor. Então, vamos descobrir quanto mede o ângulo, quanto vale esse x. Como é que eu vou fazer? 2x mais 4x, 6x igual a 180. 6x igual a 180, não é? 2x mais 4x, 6x. 6x dá 180. Então, quanto mede o x? Quanto vale? Quanto mede não. Quanto vale? Divide tudo por 6, né? Mede tudo por 6, né? 6x dividido para 6 dá x. 180 dividido para 6 dá quanto? 30. Significa que o x vale 30. Se o x vale 30, quanto vale esse ângulo? Quanto vale esse ângulo? 60. Por quê? Porque 2x dá 60, não é? 2x dá 60. Se 1x é 30, 2 é 60, não é? Então, esse ângulo aqui também é 60. Se esse ângulo é 60, quanto mede esse? Um triângulo é quantos? Um triângulo, os três ângulos de um triângulo vale quanto? Mede quanto? 180, não é? Quando eu pego os três, esse ângulo, mais esse ângulo de um triângulo,
os três ângulos de um triângulo não dá 180? Se aqui é 60, aqui é 60, quanto é aqui? 60 também, não é? Quanto é que mede aqui? Todinho, meia volta aqui, 180, não mede 180 graus? Bem, se daqui para cá mede 180 e o vermelhinho aqui, esse pedacinho vermelho, já mede 60, quanto mede o ângulo Y? É só fazer aí que vai ser moleza, não é? Ok? Vou deixar só essa partezinha só para você pegar o 180, tira 60 para ver quanto é que fica. O que fica é o valor do ângulo Y, beleza? E para terminarmos, vamos para a questão 6. O que pede aqui na questão 6? Dois ângulos opostos pelo vértice. Olha, opostos pelo vértice significa que os dois ângulos são iguais, não é? Pronto. Os dois ângulos, um mede 3x mais 10 graus e o outro mede x mais 50 graus. Quanto mede um deles, um desses ângulos? Ou seja, encontrou um, encontrou o outro. O que é que nós aprendemos sobre os ângulos opostos pelo vértice, gente? Que eles são iguais, não é? Que eles são iguais. Então você vai botar um sinal de igual, vai resolver a equação do primeiro grau, vai encontrar, para encontrar o valor do x. Só que a pergunta é, qual é o valor de um dos ângulos? Primeiro, ó, você vai resolver a equação do primeiro grau, como eu expliquei lá antes de responder, lá na 1, né, na questão 1, vai resolver para encontrar o valor do x. Só que a pergunta da 6 não é para você dizer qual é o valor do x, é qual é o valor de um dos ângulos, um desses ângulos. Claro que se tu encontrar o valor desse ângulo, tu automaticamente terá encontrado o outro, né? Aí, quando tu encontrar o valor do x, aí para tu saber o valor do ângulo, é só tu vir aqui e substituir o valor do x e somar com 50. Vamos que você resolva aqui a equação do primeiro grau e chegue à seguinte resposta. X igual, sei lá, x igual a 80. Imagina que tu respondeu. Imagina. Não estou dizendo que o x vale 80, não. Você vai descobrir quando resolver a equação. Ficou claro? Estou dando um exemplo. Imagine que tu tenha encontrado o valor do x 80. Para tu saber quanto mede um desses ângulos, é só tu pegar agora e substituir aqui, ó. X mais 50. Substitui o x por 80. Tu não encontrou? O valor que tu encontrar do x, tu vem aqui, substitui e soma com 50. Então, no caso que eu estou dando aqui como exemplo, se o x, por exemplo, for 80, é só pegar 80 mais 50, 130. Então, esses ângulos mediriam 130. Só que eu repito, pelo amor de Deus, não estou dizendo que o x vale 80, não. Estou dando um exemplo. Quem vai descobrir quanto mede esse x é você resolvendo a equação do primeiro grau. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido, respondam as questões. Alguma dúvida, vá lá no grupo. Professor, não entendi bem aquela questão lá não, que eu vou lá e reforço. Tranquilo? Então, abraço, até a nossa próxima videoaula. Beleza?